Olá, pessoal. Meu nome é Rafael, do segundo ano E. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar um trabalho sobre as fake news. Nós escolhemos o tema das ciências da natureza, da professora Vanessa de Química. Pode passar, Ana. O termo fake news, que vem do falso, e news, que vem de notícias, apesar de ter se destacado recentemente, é uma expressão bem mais antiga. Ela surgiu no final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. Em 1835, foi lançada a primeira fake news. O jornal The New York Sun publicou as notícias falsas da descoberta de vida na Lua, só para engajar o jornal. As fake news têm trazido grandes impactos negativos nesse tempo de pandemia à integridade e à saúde de muitas pessoas. Diante disso, nessa apresentação falaremos sobre as fake news e suas consequências na saúde, como o uso indiscriminado de medicamentos e o movimento anti-vacina, sua influência na política e, por fim, daremos dicas de como identificar uma fake news e de também como não cair em uma fake news. Pode continuar, Milene. Bom dia! Com o aumento das fake news em redes sociais, as consequências para a pandemia têm sido cada vez maiores. No dia 30 de abril de 2020, o portal G1 publicou que em apenas 3 meses de pandemia foram realizadas 150 checagens de textos, áudios e vídeos sobre o novo vírus. Algumas possuem até mesmo falas e imagens manipuladas ou antigas. Eu tenho aqui alguns exemplos de fake news divulgados em redes sociais e mídias, como o WhatsApp e Facebook. O primeiro é: o novo coronavírus foi fabricado em um laboratório chinês. Este boato já foi levado em consideração por muitas pessoas como verdade, mas é completamente falso. Algumas pesquisas já indicam que o vírus não poderia ter sido criado geneticamente. Tem também que o coronavírus não tem efeito de ordem respiratória e é como qualquer gripe. Já sabemos, por meio de amigos e familiares, e como a gente tem visto os exemplos, de que o coronavírus ataca o principal órgão, o sistema respiratório, e causa sintomas como falta de ar e tosse. Casos graves da doença não podem ser tratados em casa, logo que muitas pessoas necessitam dos respiradores. Coronavírus é grave, gente, com certeza não é uma gripe. Tem também alguns tratamentos e técnicas, como chá de jambu, água tônica, café, vinho, alho, bicarbonato e até mesmo uma técnica com um secador de cabelo, por conta do ar quente, por conta também do boato de que o coronavírus não sobrevive a altas temperaturas. E esses vários boatos sobre tratamentos e técnicas trazem uma ideia de cura e prevenção para a doença. Nem mesmo a vacina traz a ideia de cura, só traz no máximo a ideia de prevenção, mas podemos ver que com a vacina as mortes têm diminuído bastante. Mas não é errado você usar chá na sua casa e tudo, mas a vacina sempre tem que dar em primeiro lugar. Além dessas, há também muitas outras informações enganosas sobre hospitais sem pacientes, imagens sem contexto de caixões vazios e notícias falsas sobre as máscaras e álcool em gel. Diante de tanta fake news, são claras as consequências dessa replicação, né? Que são as mortes. Tivemos muitas mortes no ano passado e foram muitas perdas mesmo, muito tristes. E por conta de sua rápida transmissão, muitas pessoas passam a ter acesso a tais informações. E com isso tomam atitudes por acreditarem em falsos e perigosos dados que foram replicados e colocando em risco a própria saúde e a dos outros. Pode continuar, Ana. Bom dia. Então, a gente vem enfrentando uma pandemia muito vagarosa que está que está trazendo complicações à saúde, à educação, à economia e etc. A política está muito relacionada com esses itens. É, como visto anteriormente, é uma influência gigantesca e gira em torno de todas essas coisas. Durante a pandemia, a propagação da fake news aumentou bastante, já que ficou muito fácil criar notícias e publicar, já que as pessoas estavam em casa e tudo que vinham elas estavam acreditando sem ao menos ler. E na política isso não é diferente, porque
Os próprios políticos espalham, sim, fake news, tanto para prejudicar outros políticos, quanto para seus bens próprios. E a gente tem que sempre lembrar que, além da justiça barrar essa propagação, cabe sim ao cidadão ficar de olho, saber identificar o que é falso do que é verdadeiro. A fake news é sim uma estratégia política, e é uma estratégia política no seu sentido pejorativo. E isso vem se aperfeiçoando durante os dias, durante os meses, porque ficou muito fácil produzir ficou muito fácil divulgar esse material falso. E essa divulgação, ela vem sendo punida de uma forma bem severa pelos tribunais, principalmente no período da pandemia, já que todo mundo ficou mais alerta, todo mundo passou a observar mais as coisas, e mesmo que muitas pessoas ainda compartilhassem ou compartilhem fake news, ficou muito mais fácil a gente conseguir identificar, porque a gente ficou muito mais atento, querendo ou não. Nessa foto, a gente quis retratar como uma pessoa geralmente é vista pela população após espalhar uma fake news. Essa pessoa, geralmente, ela é vista como uma pessoa mentirosa e principalmente uma pessoa irresponsável, porque ela não tem um mínimo de trabalho em pesquisar sobre a notícia, em ler a notícia inteira, em saber se ela é fake ou se ela é uma coisa verdadeira, que está circulando nas mídias e etc. Então, geralmente, as pessoas que espalham essa fake news, ela é vista como uma pessoa mentirosa e muito irresponsável. Essa lei que a gente trouxe aqui, a lei número 4.737, ela foi criada em 15 de julho de 1965. No artigo 326, ela institui o Código Eleitoral, onde fala sobre injuriar alguém. Eu indico para vocês pesquisarem sobre essa lei, ler um pouquinho sobre ela, para a gente ficar atento sobre o que pode acontecer com pessoas que espalham fake news, seja da menor a maior notícia falsa que esteja sendo espalhada. E aqui a gente trouxe um pouquinho sobre o combate à fake news nesse período de pandemia. Essa é uma lei contra fake news que foi criada em maio de 2020. Ela foi apresentada no Senado Federal e foi denominada como a Lei das Fake News. Foi um projeto proposto pelo senador Alessandro Viana, do Cidadania. E ela foi definida aqui no Brasil como a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Eu também indico para vocês pesquisarem sobre essa lei, ler um pouquinho para entender como que essa fake news na pandemia vem sendo contida, né? Vem sendo... Ai, gente, me fugiu a palavra, peço desculpa, mas enfim, pesquisem sobre a fake news, é uma coisa bem legal de se ler. Então, vamos ficar bem atentos, tá, gente? Pode continuar, Rafael. Gente, com o início da pandemia, surgiu-se a cura milagrosa da Covid-19 e o uso de medicamentos para combater o vírus. A procura por medicamentos tiveram uma alta expressiva durante a pandemia. Medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina tiveram altas enormes. A Organização Mundial da Saúde considera que o uso racional de medicamentos é quando o paciente utiliza um medicamento adequado a seu quadro clínico, ou seja, nas doses apropriadas para ele, com a prescrição médica. Porém, ocorreram várias situações do uso não racional dos medicamentos, ocasionando reações adversas como intoxicações, desperdício, dependência ao remédio, reações alérgicas e até a morte. Dados da OMS indicam que um percentual de internações por uso indiscriminado de medicamentos ultrapassam 10%. Pode passar, Ana. Eu trouxe para vocês a eficácia de alguns medicamentos procurados bastante na pandemia. Entre elas, a ivermectina. A FDA, a Food and Drug Administration, que é uma agência de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos, muito renomada, não aprovou o uso da ivermectina nem em humanos e nem em animais. A ivermectina só é aprovada no tratamento de algumas infecções causadas por alguns vermes, parasitas e piolhos, além de doenças como a rosácea. Os dados atualmente não mostram que a ivermectina seja eficaz contra a Covid-19.
A Organização Mundial da Saúde, a FDA e a Agência Europeia de Medicamentos não apoiam o uso da ivermectina contra o coronavírus. Nem a própria Merck, que é a própria fábrica da ivermectina, aprova isso. A ingestão de ivermectina, gente, é extremamente perigosa, podendo causar problemas renais. Pode passar, Ana. Hidroxicloroquina e cloroquina. As comunidades médicas alertam: não há eficácia desses dois medicamentos. Não existiram estudos aprofundados ainda com esses medicamentos, só estudos com fraudes e interesses políticos. Um dos efeitos colaterais desses medicamentos é a arritmia cardíaca, que pode levar até a morte. A hidroxicloroquina e a cloroquina, basicamente, gente, são o mesmo remédio, porém com composições diferentes. Só que a hidroxicloroquina é mais segura para uso. O uso da cloroquina só tem eficácia contra a malária e é aprovada com a prescrição médica. Então, galera, lembrando aí, remédio algum substitui a eficácia das vacinas. Os resultados dos remédios só trouxeram malefícios à saúde das pessoas, enquanto as vacinas salvaram vidas. Pode continuar, Thiago. Olá, gente. Eu vou comentar sobre o movimento antivacina que está diretamente ligado com as fake news. Atualmente, o movimento antivacina tem crescido muito no mundo todo, através das redes sociais que espalhando fake news. Esse movimento é a prova de que as fake news são realmente perigosas para a saúde do mundial, sendo os maiores riscos para a saúde, segundo a OMS. Para o grupo antivacina, o certo seria iniciar a vacinação quando a pessoa atingisse uma certa idade. Eles acreditam também que as doses devem ser aplicadas uma por vez e que o tempo entre uma dose e outra deve ser maior. As justificativas desse grupo são que aplicar 2 doses simultâneas causaria uma suposta sobrecarga imunológica, mas a OMS já advertiu tal ação, comprovando a eficácia baseado em anos de estudos e pesquisas. Pode continuar, Larissa. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira. Como sabemos, as notícias falsas sempre foram difundidas por diversos meios de comunicação, mas atualmente isso ocorre de uma forma muito mais alarmante e veloz, pois qualquer pessoa pode criar um site com a finalidade de difundir mentiras. Dessa forma, existem passos muito importantes que a gente sempre deve seguir para distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira. A gente trouxe aqui alguns passos para a gente ficar mais atento na hora que lê alguma notícia. Primeiro passo é desconfiar de notícias com títulos muito chamativos e títulos que impactam, né? Porque geralmente as fake news possuem títulos muito alarmistas para despertar a curiosidade das pessoas e dessa forma ganhar muitos cliques e muitos compartilhamentos. O passo 2 é, não leia apenas o título, porque é muito comum, né, que conteúdos falsos sejam publicados com títulos sem relação com o texto que vem abaixo ou que manipulam as informações. Então, ler uma publicação do início ao fim é muito importante antes de compartilhá-la, porque isso vai ajudar a gente a diminuir as chances de espalhar um boato. E, por fim, o passo 3 é: confira se a notícia foi publicada por um veículo profissional de imprensa, tanto na televisão quanto na internet. Porque quando uma informação é verdadeira e relevante, provavelmente ela foi publicada sim por um veículo profissional. Então, gente, vamos ficar muito atento, vamos seguir esses passos antes de sair compartilhando as coisas, porque isso ajuda sim a nossa população a diminuir os números de fake news. Pode continuar, Larissa. Nesta foto, nós podemos notar que se trata de uma fake news. Primeiro, porque o título possui palavras chamativas, como a palavra jamais, que é uma palavra super alarmante. E ela também não foi difundida em um veículo profissional de imprensa. Ela foi compartilhada em um grupo qualquer do Facebook. Agora a gente vai dar algumas dicas de como não cair em uma fake news. Primeiro, devemos sempre desconfiar das notícias que recebemos nas redes sociais. Muitas vezes, as redes sociais, as informações são compartilhadas sem fonte, então não sabemos de onde elas vêm ou se elas são falsas ou não. Também é importante verificar a data da publicação.
Sempre temos que analisar se a notícia ainda é relevante e se ela trata ainda de temas atuais. E, por fim, verificar se algum jornalista assinou a notícia. As fake news, elas costumam ter a assinatura do repórter ou da pessoa que redigiu o texto. Por isso, sempre que a gente vir um conteúdo que não está vinculado a um nome que tenha credibilidade, devemos ficar atentos. Bom, esta foi a nossa apresentação. Espero que nós tenhamos passado um pouco de conhecimento sobre as fake news e muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós desejamos um bom dia a todos.